Amém. Mesmo sentadinho aí como você está, vamos abrir a nossa Bíblia em dois textos. O primeiro deles está lá em Filipenses. Você já leu Filipenses hoje? Filipenses capítulo de número 2. Filipenses capítulo de número 2. Se você achou, diga amém. Pouca gente achou ainda, então a gente espera mais um pouquinho. Filipenses capítulo 2, Filipenses vem depois de Efésios. Todo mundo tem Bíblia nessa igreja, gente? Vocês têm Bíblia, gente? É bom ter a Bíblia, né? Ainda que a gente tenha aí os aplicativos de celular e tal, mas é bom ter a Bíblia escrita, né? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Diga junto comigo, assumindo a forma de servo. Isso, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós vamos ler ainda o Evangelho de João, capítulo de número 13. Evangelho de João, capítulo de número 13. Aí fica mais fácil, né? A gente vai ler do versículo 1 ao 5 e depois a gente lê do 12 ao 17. Então, do 1 ao 5 diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. E depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Versículo 12. E depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amém. Amém? Muito bem, nós começamos hoje então a falar nessas nossas terças-feiras sobre a possibilidade, né? O colocar a fé em prática, a busca de uma mudança de atitude, a busca de uma postura diferente, para a gente viver um 2017 melhor, para a gente viver um 2017 junto ao Senhor, na presença do Senhor, né? A gente vai chegando nessa época de final de ano assim, a gente começa a refletir sobre algumas coisas que a gente deseja mudar na nossa vida. Para alguns o ano foi bom, para outros muito bom, para alguns foi ruim, para outros foi
desagradável, e a gente começa a pensar num ano que seja melhor, um ano onde a gente tenha melhores possibilidades, onde a gente possa crescer ainda mais, onde a gente possa viver melhor, sonhar mais, né? E eu pergunto para você, você não precisa responder, né? Mas o que você gostaria que fosse diferente no ano de 2017? Faz aí uma comparação em relação a esse ano que você ainda está vivendo. O que você gostaria que mudasse em 2017? Quais as áreas da sua vida em que você gostaria que Deus entrasse, que Deus tocasse? Aí você pode falar, eu queria mudar os meus relacionamentos, eu queria mudar a minha vida financeira, eu queria que a minha vida profissional fosse melhor. Você tem algumas coisas, né, para colocar diante de Deus. A gente vai colocar tudo isso diante do Senhor nessas próximas terças-feiras nossas. Mas é importante você também estar disposto a mudar. Não adianta você apenas querer que o teu ano de 2017 seja diferente se você não está disposto a mudar algumas atitudes, a mudar alguns hábitos, a mudar algumas práticas na sua vida. Tem alguns hábitos que a gente adquire, irmãos e irmãs, que eles são mais fortes do que a nossa vontade. Você já percebeu isso? Já parou um pouquinho para pensar nisso, né? Você tem alguns hábitos que são ruins, você quer deixá-los, né? Você tem vontade de deixá-los, mas eles são tão fortes na sua vida que você não consegue. E muitas vezes nós vimos ao altar do Senhor, nós colocamos essas coisas diante de Deus, nós pedimos a graça de Deus, mas não há vontade em nós para mudar. O hábito é mais forte. Alguns dormem pouco, alguns dormem demais, alguns são vagarosos naquilo que fazem, outros são preocupados demais com o que fazem. São muitos hábitos que a gente tem. Alguns comem muito, não é? Outros já não comem quase nada ou comem mal, né? Alguns leem muito, outros não leem absolutamente nada. Então a gente vai vendo alguns hábitos, alguns são salutares, são saudáveis, mas outros são extremamente prejudiciais para a nossa vida. Quando os nossos hábitos são mais fortes que a nossa vontade, a gente precisa parar um pouquinho para perceber isso, avaliar isso e pedir a Deus que entre com a sua mão poderosa para mudar a nossa vida. Porque você só vai viver um ano diferente, você só vai viver um ano melhor, uma vida melhor, se você também estiver disposto a mudar. A gente não quer só passar de ano, a gente não quer só mudar de ano. Se a gente quer realmente viver um ano novo, eu também preciso ter atitudes novas, eu preciso ter um posicionamento novo, uma postura nova. E aí nada melhor do que a gente aproveitar esse tempo, né, de reflexão, de busca da presença de Deus, para a gente buscar novas atitudes para a nossa vida. Eu não sei vocês, né? Mas tem algumas coisas que a gente precisa mudar. Eu preciso mudar o meu relacionamento com o meu filho. O meu filho tem 17 anos e ele diz que às vezes eu sou muito chato. Muito chato, né? Tem hora que ele diz que eu sou apenas chato. E tem hora que ele diz que eu sou muito chato, né? Muito chato. Extremamente chato. Você já ouviu isso de alguém? Tu é muito chato, cara. Tu é muito chato. A gente precisa mudar isso, não? E você, marido, o que você tem ouvido da sua esposa nos últimos dias, né? Eu tenho certeza que ela deve estar pensando assim, ele podia ser mais ágil, ele podia ter mais atitude, ele podia tomar mais iniciativa em relação a algumas coisas. É nessa hora assim, pastor, que a gente vê daqui de cima, alguns maridos assim, se inclinando assim para o lado, que as esposas vão e dão uma cutucada na costela deles, né? Mas tem esposa que está querendo exatamente isso do marido, né? Uma atitude melhor. A gente quer investir mais na gente, a gente precisa investir mais na nossa vida, nas mudanças necessárias. E você pode, meu irmão, minha irmã, buscar muitas coisas, né, para mudar na sua vida, na sua história e para o ano que chega. Mas eu queria muito que você priorizasse o serviço a Deus. Você pode mudar teu ritmo de trabalho, você pode mudar o investimento que você faz em você, você pode mudar, né, as questões da sua casa. Tem muitas coisas e muitas áreas que a gente pode mudar, melhorar, ser melhor.
Mas eu queria muito, né, que você priorizasse uma mudança na sua vida em relação ao seu serviço a Deus. A gente precisa mudar um pouco o nosso foco. Tirar o foco da gente e colocar um pouco esse foco no Senhor, no meu relacionamento com o Senhor, no serviço que eu dedico a Deus, no serviço que eu presto a Deus. E quando eu falo de serviço a Deus, estou falando de ser servo, e aquele que serve vem para servir o outro, para aquele que está pertinho de você, para aquele que está do teu lado, para o nosso próximo. Hoje nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde a gente quer muito receber. A gente quer muito receber. A gente vem já na expectativa de receber aquela palavra de Deus que vai vir, vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa história. Eu quero que você tenha essa mesma expectativa de receber uma palavra de Deus, vai impactar a sua vida, mas vai impactar a vida da outra pessoa, daquele que está junto com você, daquele que caminha contigo. Tirar um pouco nós do centro e colocarmos Deus no centro da nossa vida. Vocês estão percebendo isso? Amém? A gente leu 2 textos que falam de Jesus como servo. Jesus é o servo de Deus. Jesus é aquele que veio para servir. Ele não veio para ser servido. Ele veio para dar a sua vida. Ele veio para gastar a sua vida. Ele veio para entregar a sua vida. Quando João Batista viu a Jesus, falou a respeito dele, né? Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista viu em Jesus aquele que entregaria a sua própria vida, aquele que era a provisão de Deus, Cordeiro de Deus, para a nossa salvação, para a nossa redenção. A gente leu Filipenses capítulo 2, que fala sobre a humilhação de Jesus. O termo grego para isso é kenosis, é a humilhação do Senhor. Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão da sua majestade por um tempo. Ele abriu mão da coroa de rei, da coroa de senhor por um tempo. Veio a este mundo, pisou aqui nesta terra. Se fez homem, se fez servo por amor a cada um de nós, sendo obediente até a morte de cruz. E por causa disso Deus lhe exaltou, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra. Se hoje a gente ora em nome de Jesus, se hoje a gente sabe que o nome de Jesus tem poder, se hoje a gente clama ao Senhor, não é isso? É porque Ele um dia abriu mão da sua glória, veio a este mundo, foi obediente, se sujeitou à morte e cruz, se humilhou na cruz para nos salvar, para nos redimir. Ele fez todo esse processo de humilhação. O rei deixou a sua glória, né? Aquele que já estava num estado bem diferente do nosso, ele vem, se humilha e assume essa forma nossa humana. Quando a gente lê o texto de João, que fala ali que Jesus assumiu o lugar do servo da casa, do escravo da casa, ele assume o lugar do pior escravo que tinha naquela época da Palestina, naquela época em Jerusalém, nos bairros ao redor, nas cidades ao redor. Ele assume o pior lugar, o escravo da casa, aquele que lavava os pés dos convidados, aquele que tirava a parte de cima do seu vestido, né, da sua roupa, se expunha, e aí colocava uma toalha sobre o seu ombro e se humilhava diante das pessoas para lavar os pés dela. E se hoje, né, se uma pessoa anda pela rua descalça e já chega em casa, é ideal que se tire o sapato, se tire a sandália, o chinelo, vá lavar os seus pés, por causa da questão da higiene, da limpeza. Imagina como não era naquela época. Então o escravo da casa, aquele que lavava os pés dos discípulos, era aquele que tocava naquilo que era impuro, tocava naquilo que era considerado mais sujo, mais imundo. E aí Jesus vai fazer isso com cada um dos seus discípulos.
Deus está chamando a gente para viver um 2017, Deus está chamando a gente para viver um ano onde eu me consagre ainda mais a Ele, onde eu me entregue ainda mais a Ele, onde eu seja ainda mais consagrado a Ele, onde eu não tenha por interesse apenas o ganhar a minha vida, mas o perder a minha vida, o gastar a minha vida pelo reino e pela causa do Senhor. Jesus disse que aquele que quiser ganhar a sua vida, esse vai perdê-la. Mas aquele que perder a vida por amor a Ele, por amor à obra dEle, esse vai ganhar. Esse vai ganhar a vida. A gente inverte o sentido, o foco precisa ser diferente. Você pode ter várias preocupações em relação à sua própria vida, à sua família, aos seus estudos, à sua profissão, tudo isso. Mas eu queria que prioritariamente você se colocasse diante de Deus e falasse: Deus, eu quero te servir melhor em 2017. Deus, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero viver coisas, eu quero fazer coisas que ainda na minha relação contigo, na minha caminhada cristã, eu ainda não as vivi, eu ainda não as experimentei. Eu quero, Deus querido, te conhecer, eu quero conhecer o Jesus que é servo, para que semelhante a Ele, eu também me torne um servo do Senhor, uma serva do Senhor. A gente não pode ser apenas, o servo só de nome, a serva só de nome. Não é interessante quando a gente se cumprimenta na rua, lá vai o filho, a filha de Deus, o servo, a serva do Senhor, né? E servo é um termo gentil para a gente, que é melhor do que chamar o escravo do Senhor, a escrava do Senhor. Mas na verdade o título é esse mesmo. Então eu preciso no meu coração ter uma postura diferente. 2017 precisa ser um ano em que eu me relacionarei melhor com o meu Senhor, e onde eu viverei os propósitos que Deus tem para a minha vida, onde eu vou viver aquilo que Deus deseja para mim. Eu quero estar no centro da vontade de Deus, e estar no centro da vontade de Deus é se colocar a serviço dEle. E aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, quantos desejam se colocar a serviço do Senhor em 2017 para a glória de Deus? Você deseja isso? Você deseja se colocar a serviço do Senhor? A serviço de Deus? Então vamos avançar um pouquinho. Se eu quero ser servo do Senhor em 2017, eu preciso estar disposto a fazer o que Ele fez. Então fala para o seu irmão que está aí do seu lado. Você precisa estar disposto, você precisa fazer aquilo que Ele fez. Precisamos estar dispostos a fazer e a viver o que Ele fez, o que Ele realizou. Uma primeira coisa que Ele fez, Ele se humilhou em serviço às pessoas. A gente poderia pegar vários exemplos de pessoas que abriram mão da sua própria vida para servir outras. Tem algumas mães que fazem isso muito bem, tem algumas pessoas que a gente pode citar, alguns exemplos bíblicos, mas eu quero citar uma pessoa para você que talvez no meio evangélico seja um pouco diferente. Madre Teresa. Madre Teresa. Madre Teresa, uma mulher que prestou serviço a Deus na Índia. Quando Madre Teresa morre, ela tem um pouco mais que 30 quilos. Você sabia disso? Um pouco mais que 30 quilos. Aquela mulher era, naquele momento, aquela freira católica, madre, era pele e osso. E ela dedicou a sua vida a serviço de outros, e pelo seu serviço, em nome de Deus, a Deus, ela tocou milhões de pessoas. Ela não aparecia em filmes de Hollywood, nada disso, mas muitas celebridades queriam ir lá para conhecê-la e apertar a mão dela, pelo serviço relevante que ela prestou à humanidade. Tocou nos intocáveis da Índia. Foi ao encontro dos pobres, foi ao encontro dos explorados, foi ao encontro dessas pessoas que ela tinha algo, que levava ela a isso. Ela tinha uma paixão por Cristo, pela obra de Deus, extraordinária.
uma mulher que dedicou a sua vida a serviço do Senhor. Ela tinha um coração de servo. Fala para o seu irmão aí, fala com fé com ele, né? Fala com vontade com ele. Você precisa ter um coração de servo. Precisa ter um coração de servo na presença de Deus. Davi, a gente pode tomar Davi como um exemplo de um jovem que também tinha o coração de servo na presença do Senhor. Jovem pastor, né? Coração de servo ali. Quando Samuel vai até a casa de Jessé para encontrar alguém para ser o futuro rei de Israel, ele não está presente na casa, desprezado pelos seus irmãos, desprezado, esquecido até mesmo pelo seu pai. Foi encontrado lá pastoreando as ovelhas da família. Mandam chamá-lo rápido. Quando Samuel vê, o Senhor revela a ele: esse é o meu ungido, esse é o meu escolhido, unge ele. Depois da sua unção, ele é chamado para estar na presença de Saul. Saul era o rei de Israel. E ele ali vai tocar a sua harpa, vai servir a Saul, e ele recebe por encargo o ofício de ser escudeiro de Saul. Ou seja, onde Saul ia, ele ia junto, levando os escudos, levando a espada, levando a armadura de Saul. E somente uma pessoa de extrema confiança podia ser um fiel escudeiro. E Davi está ali naquela posição de servo diante de Saul. Algumas coisas acontecem naquele reino, né? Davi se torna um grande guerreiro depois da morte de Golias, depois que ele enfrenta Golias. Davi se torna um general de guerra, e depois que ele começa a vencer muitas batalhas, as mulheres do povoado começam a cantar que Saul tinha vencido milhares, mas Davi a 10 milhares. Isso traz sobre o coração de Saul ciúme, ódio. E Saul por 7 vezes tenta matar a Davi. Mas Davi teve até ocasiões em que poderia ter matado Saul, mas não o faz. Ele está vivendo um pouco daquilo que Jesus disse, né? O servo não é maior do que o seu senhor. E ele tinha a Saul como ungido de Deus, ele não queria tocar, ele não queria ser responsável pela morte de Saul, mas ele tem ali um coração de servo para servir, para abençoar. Mesmo depois de tudo isso, ele continua respeitando a Saul. Mesmo Saul desejando matá-lo por várias vezes, porque o coração dele era diferente. Nós somos uma capa, nós somos um embrulho, bem bonitinho às vezes. Deus está interessado com aquilo que está dentro do embrulho. Deus está interessado em como está o teu coração. Deus está interessado no que está dentro do teu coração. Deus, quando olha para você, vê o teu coração e o relacionamento que você tem com Ele. Deus hoje está olhando para nós, está olhando para o nosso coração aqui. Ele quer ver em nós um coração de servo. O coração do servo incondicional na presença do Senhor. Você serviria a Deus de maneira incondicional? Pergunta para a pessoa que está aí do seu lado: você serviria a Deus de maneira incondicional? Você serviria a Deus mesmo que Ele não te abençoasse? Você serviria a Deus mesmo que Ele não te curasse? Você serviria a Deus mesmo que a porta não se abrisse? Você serviria a Deus mesmo que Ele não te livrasse? Mesmo que houvesse vários perseguidores sobre a sua vida? Você serviria a Deus mesmo que Ele não te abençoasse? Deus está olhando o teu coração e está percebendo se há aí um coração de servo, um coração desejoso, realmente se entregar a Ele, de viver a Ele, de fazer o nome dEle ser glorificado e exaltado. Aleluia, não somos nós que precisamos ser exaltados, glorificados, é o nome do Senhor através da nossa vida. Glória a Deus, Ele precisa ser exaltado. O Senhor precisa ser glorificado. Em um outro dia eu estava ali no cenáculo e a gente tocou nesse assunto, né? Nós estamos muitas vezes preocupados com o nosso bem-estar. E aí o que é mais importante, irmãos? O nosso bem-estar ou a glória de Deus? Se a gente puder juntar as duas coisas, a glória de Deus e o nosso bem-estar, aleluia! Mas nem sempre vai ser assim. Para que o nome de Deus seja glorificado, em algum momento eu não vou ficar bem, eu não vou estar vivendo um bem-estar.
eu vou estar sendo afligido, eu vou estar sendo perseguido, eu vou levar prejuízo, eu vou me humilhar, eu vou pedir perdão, eu vou me reaproximar, eu vou me achegar, para que o nome do Senhor seja glorificado, e não meu bem-estar seja vivido na minha vida, seja experimentado na minha vida. Mas é para a glória de Deus. Então o servo de Deus é aquele que está disposto até mesmo a se humilhar, levar prejuízo, ser perseguido sem reagir, para que o nome do Senhor seja glorificado. Coração de servo que vai ao encontro da pessoa, que vai ao encontro do outro para abençoar o outro, para a glória de Deus. Aquele que é servo, querido, e o teu ano de 2017 pode ser uma bênção na presença do Senhor. Se você desejar ser, eu quero viver um relacionamento melhor com o meu Senhor, eu quero ser servo de Deus, é preciso ter zelo. Jesus teve zelo. O zelo, o salmista diz assim, o zelo pela tua casa me consumiu. Jesus tinha zelo pela justiça, Jesus tinha zelo pelos oprimidos, Jesus tinha zelo pelas coisas de Deus, pela casa de Deus, pela justiça de Deus. Ele tinha zelo pela glória de Deus. E aí, em alguns lugares, essa palavra zelo pode ser muito bem substituída por paixão. Em muitos lugares, essa palavra zelo pode ser substituída por ardor, por alguma coisa que queima no nosso coração, algo que arde no nosso coração, na nossa vida. E a gente, como servo de Deus, a gente precisa ver o nome de Deus ser glorificado, e eu preciso ter paixão por Ele, pela obra dEle, pela casa de Deus. Aí eu me volto para Davi novamente. Davi, quando se torna rei em Hebron, em Jerusalém, ele quer levar a Arca da Aliança para dentro da cidade de Jerusalém. Ele tenta uma vez, mas ele não consegue. E aí, por causa da sua displicência, algumas pessoas morrem em função disso. Mas ele insiste. Ele quer levar a Arca da Aliança para dentro da cidade de Jerusalém, porque isso seria importante para a vida religiosa do povo. Isso seria importante porque ele centralizaria, né? A arca é a vida religiosa das pessoas na cidade de Jerusalém. Ele tinha alguns objetivos, algumas propostas, então ele não desiste daquilo. E ele faz o negócio agora bonito, ele não vai mais levar a Arca da Aliança numa carroça, ele faz algo diferente. Agora são os levitas que a carregam nos ombros, de maneira correta, como estava descrito na palavra. Ele tem zelo, ele tem ardor. A cada 5 passos ou 6 passos, o povo parava, sacrificava ao Senhor, louvavam a Deus. Eles foram fazendo tudo direitinho. Davi estava vendo o sonho dele ali sendo realizado. Ele está se enchendo de Deus. Quando ele está chegando na cidade de Jerusalém, ele não se contém. Sabe, o zelo pela casa de Deus toma o coração dele. O zelo pelas coisas de Deus toma o coração dele. E ele então começa a louvar, a adorar, a glorificar o nome do Senhor de uma maneira muito extrovertida, de uma maneira que chamava a atenção dos outros, das outras pessoas. Ele louva a Deus, ele glorifica a Deus, ele não está ali importando o que o A, o B ou o C vai falar, mas ele está ali alegre, ele está saltando, ele está glorificando a Deus, tem algo queimando dentro do coração dele, ele quer mais aquilo. E ele adora a Deus, glorifica a Deus de uma maneira tremenda. Sabe, nós servimos a um Deus que é apaixonado. Você serve a um Deus que é apaixonado? Nós servimos a um Deus que é apaixonado por vidas, servimos a um Deus que é apaixonado pela criação dele. Nós servimos a um Deus que é apaixonado por missões, servimos a um Deus que é apaixonado. Deus faz tudo com zelo, Deus faz tudo do melhor. Deus não faz as coisas de qualquer forma, de qualquer maneira, mas Ele é um Deus apaixonado. Se deleita, Deus tem prazer no nosso zelo, na nossa paixão. Quando a gente tem zelo, quando a gente tem paixão, Deus se alegra, isso alegra o coração do Senhor. Nosso zelo e a nossa paixão pelo reino alegram o coração de Deus. Você pode ter vivido um 2016 assim, mais ou menos. Você pode ter vivido um 2016 na presença do Senhor, meio morno, mas Deus quer acender a chama do teu coração.
Deus quer trazer paixão para a sua vida. Deus quer trazer sobre você zelo. Você crê, querido, que o teu zelo, que a minha paixão, nosso zelo, a nossa paixão, pode mudar a história da igreja, pode mudar a história da nossa casa, pode mudar a história de Petrópolis. Sabe, Deus sempre usou grandes homens, grandes mulheres que, na sua essência, na sua característica principal, eles tinham zelo. Eles tinham algo que queimava no coração deles, na vida deles, que os impulsionava, que os motivavam a servir ao Senhor, a adorar a Deus. Preciso voltar ao primeiro amor. Aleluia! Deus quer homens e mulheres que desejam voltar ao primeiro amor, que desejam voltar à essência. Nós temos tudo muito arrumadinho, as cadeiras são todas arrumadinhas, umas atrás das outras. Deus quer gerar algo extraordinário no nosso meio. Deus quer fazer o nosso coração queimar na presença dEle. Ele quer encontrar homens e mulheres que têm um coração de servo, que o servem incondicionalmente, mas Ele quer homens e mulheres que onde o coração queima por amor a Ele, por amor à casa dEle, por amor à glória dEle. Aleluia! Se Deus nos levantasse, isso é coisa de Deus. Isso não é coisa que eu posso fazer. Isso não é coisa que o pastor Guto pode fazer. Isso é coisa que só Deus pode fazer. Só Deus pode incendiar o nosso coração e a nossa vida. Só Deus pode trazer um grande avivamento no meio de nós. Mas quando esse avivamento vier, quando a glória do Senhor se manifestar, aleluia, as portas da igreja serão arrebentadas. Nós vamos às ruas, nós vamos aos perdidos, nós vamos aos drogados, nós vamos mudar a história dessa cidade para a glória de Deus. E aí Deus está querendo homens e mulheres que querem ser verdadeiramente servos dEle, que não querem apenas um bem-estar, que não querem apenas receber, mas que querem dar, que querem doar as suas próprias vidas para a honra e glória do Senhor. Homens e mulheres que são servos e servas de Deus, eles se importam. Então fala para o seu irmão aí, ó, se importe, querido, se importe em nome de Jesus. Homens e mulheres são servos de Deus, que querem viver um 2017 diferente na presença do Senhor, apaixonados pelo Senhor. Eles estão dispostos a ter um coração incondicional, humilhados na presença de Deus. Têm zelo, querem o ardor, querem o fogo, mas se importam, se importam. Jesus se importava. O mais importante não é o prédio. O mais importante não é o templo que Herodes construiu, que valia muita coisa. O mais importante são as pessoas. Então fala para o seu irmão que está aí, ó, o mais importante para mim é você. Fala para ele, o mais importante para mim é você. O mais importante para Deus é você. O mais importante para o Senhor são as pessoas. Isso é o mais importante. E um servo, uma serva se importa, se importa. Ele não passa batido, ele se importa. Ele não é como o ministro de louvor que vê o homem caído, ele passa ao largo. Ele não é como sacerdote, como religioso, como pastor de hoje, como padre de hoje. Como sacerdote que dá a volta, passa ao largo para não se encontrar com o homem caído, com o homem perdido. Ele não passa ao largo. Jesus se encontrou com 12 homens. E 12 homens cheios de problemas. 12 homens cheios de dificuldades. 12 homens rejeitados pelos judeus daquele tempo. Eles não conseguiram avançar nos seus estudos. Eles não conseguiram se tornar escribas. Eles não conseguiram ir a fariseus. Eles não conseguiram se tornar mestres. Eles eram homens rejeitados. Alguns deles moravam em Nazaré da Galileia, que era o pior lugar daquele povo, daquela parte de terra para se morar, para se conviver. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré da Galileia. Jesus pega esses 12 homens, começa a trabalhar na vida desses homens, transforma esses homens em apóstolos, em discípulos excelentes na presença dele. Ele se importava. Ele amou esses homens e os amou até o fim, os amou com amor ágape. Você sabe o que é amar de maneira ágape? Amor ágape é aquele que não quer receber nada em troca. É aquele que não tem interesse nenhum. É aquele que faz simplesmente por generosidade, por misericórdia, por graça, por doação. Não tem interesse em nada. Mas ele trata com esses homens, cuida desses homens.
E a gente pode dizer, um era colérico demais, o outro era enfesado demais, um era incrédulo, o outro era ambicioso, o outro era exaltado, o outro era indisciplinado, um era medroso, o outro era duvidoso, mas Jesus cuidou de cada um deles, tratou com cada um deles, e hoje o Evangelho chegou até nós, porque alguém se importou. Querido, se você se importar, se você pedir uma visão diferente de Deus para a sua vida, coisas extraordinárias poderão acontecer na sua caminhada de fé. Aleluia! Há um tempo atrás, nós estudamos na nossa célula, nós precisamos deixar um legado. 2017 é o ano para você começar a deixar um legado, você começar a deixar uma história, você começar a deixar uma marca. Aleluia! Davi entra dentro de uma caverna. Dentro dessa caverna não tem ninguém que recebe bem. Dentro dessa caverna não tem ninguém inteligente. Dentro dessa caverna não tem ninguém formado em nível superior. Dentro dessa caverna não tem ninguém com habilidade. Dentro dessa caverna havia homens ali, sem esperança, homens rejeitados, homens sem família, homens desesperados, querendo algo que pudesse motivar a vida deles. Não tinham motivação, não tinham ambição, não tinham esperança, endividados, maltratados, homens rejeitados. Davi pega assim, é esses os homens que Deus está me dando, é esses os homens que Deus está te dando. Davi cuida desses homens, orienta esses homens, leva esses homens para uma escola de discipulado, de adoração, de louvor a Deus, de glorificação ao nome do Senhor. E daqueles 400 homens, os maiores heróis que Israel teve, estavam ali entre aqueles 400 homens. Oh, glória! Deus quer levar você a cuidar de pessoas, se importar com pessoas. Invista nelas, cuide delas. Olha esse irmão que está aí do teu lado, você conhece ele, você tem relacionamento com ele, é achegado teu, é teu discípulo na fé. Invista, cuide, gaste tempo, ministre sobre ele, sobre ela. Aleluia! Ah, meu irmão, se você crê nisso, ele vai ser maior do que você. Se você crê nisso, ele vai mais longe que você. Se você crê nisso, ele vai voar voos mais altos que você já deu. Aleluia! Ele pode ir além. Se você tiver um coração de servo que se importa, Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, no seu coração. Então, homens e mulheres que têm um coração de servo, que têm zelo, que se importam. E por último, para a gente terminar, que abençoam. 2017 pode ser na sua vida um ano para você abençoar, em nome de Jesus. Quantos querem abençoar aqui, em nome de Jesus? Queremos abençoar, glória a Deus. E Deus tem muitas formas de nos abençoar para que nós também possamos abençoar outras pessoas. Jesus é aquele que abençoa, Ele abençoa. Qualquer pessoa que quer seguir a Cristo com um coração de servo, Ele abençoa. Qualquer pessoa que tem um coração de servo, seguidor de Cristo Jesus, Ele abençoa. Então Ele é ligeiro para perdoar. Você é ligeiro para perdoar? Ele é ligeiro para perdoar. Ele não guarda, mas é ligeiro para perdoar. Ele quer abençoar. Semelhante a Jesus, Ele quer abençoar. Ele não consegue guardar as feridas no coração, mas Ele supera as feridas. Aquelas que foram infligidas por outros, mas Ele supera. E vai além. Não guarda. Não retém o perdão. Não mantém o coração ferido, mas Ele abençoa. Ele abençoa. Ele leva o prejuízo, mas Ele abençoa. Para que o nome do Senhor seja glorificado, Ele abençoa. Jesus está na cruz, mas Ele abençoa. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Os servos de Deus escolhem abençoar sempre. Deus chamou a gente para abençoar. Abençoe sempre. Abençoe sempre. Você tem a capacidade de abençoar sempre. Abençoe. É preciso voltar lá ao querigma, é preciso voltar ao didaquê, as primeiras orientações para os discípulos. Abençoe, abençoe aquele que te persegue, abençoe aquele que te maltrata, abençoe aquele que retém o perdão para você, abençoe a vida dele, abençoe e não amaldiçoe. Porque o que o Senhor nos ensinou é o ensino para abençoar. Abençoar com bondade, abençoar com mansidão, abençoar com a palavra que edifica, abençoar com amor.
Abençoe, em nome de Jesus, abençoe. E aí eu finalizo aqui com Davi também. Você vê só, né? Saul perseguiu a Davi, desejando a morte dele durante muitos anos. Davi se torna rei. Passado alguns anos, Davi se lembra de Jonatas. Ele tem uma aliança forte com Jonatas. E ele pergunta aos seus servos: tem mais alguém da família de Saul que a gente possa honrar? E aí vão encontrar um filho de Jonatas, chamado Mefibosete, numa terra distante, longínqua, esquecida, terra de Lodebar. E quando Mefibosete é chamado até a presença do rei Davi, ele se prostra, ele pensa que vai morrer naquela hora. Mas Davi abençoa aquele moço. Davi podia se vingar naquele moço. Agora você vai pagar por todos os pecados do seu avô. Mas Davi abençoa, diz: você a partir de agora vai ser como um dos meus filhos. Você a partir de agora vai sentar na mesa junto comigo. Você a partir de agora vai ser honrado. E todas as terras que pertenciam ao seu avô e ao seu pai lhe serão restituídas para você. Deus está chamando você para abençoar, querido. Você no ano de 2016 pode ter se afastado de algumas pessoas. Deus está chamando você para reconsiderar isso. No ano de 2016, você pode ter guardado no teu coração mágoas a respeito de algumas pessoas. Deus está falando para você reconsiderar isso. Que bênção a gente entrar em 2017 com o nosso coração limpo. Eu estou disposto a abençoar, eu estou disposto a me importar, eu estou disposto a viver um zelo pelo Senhor, pela glória do Senhor. Eu estou disposto a ser servo incondicional na presença de Deus. E Deus está chamando a gente para isso. Quem sabe 2016 foi o ano em que você recebeu. Deus liberou palavras sobre a sua vida, palavras extraordinárias, ungidas do Senhor, rema de Deus sobre a sua vida. Está na hora de você começar a dar. Mais bem-aventurado é dar que receber. Está na hora de você colocar a mão no arado. Se você não participa de uma célula, entra dentro de uma célula, vai de cabeça. Busca o Senhor, quero me tornar um líder na presença de Deus, eu quero avançar, eu quero ganhar pessoas para Jesus. Se você tem um dom, um chamado, um ministério, entra nisso, vai, meu irmão. Porque Deus tem pressa para realizar a sua obra, Deus tem pressa em relação a você, Deus tem pressa em relação àquilo que Ele quer fazer na sua vida. E se Deus encontrar em nós, homens e mulheres, dispostos a ter um coração aberto para viver a glória dEle, a unção dEle, Ele vai levar você a esse nível. Você sabe por quê? Porque essas coisas não se ensinam. Essas coisas do coração de servo, da vida que abençoa, do que se importa, que tem zelo, elas se alcançam, elas não se ensinam. Não adianta sentar aqui com você, explicar tudo isso direitinho, fazer uma cartilha para você repetir 500 vezes. Você não vai absorver isso. Você alcança isso à medida que você se coloca diante de Deus. E na medida que você deseja ser servo do Senhor, Ele vai gerando isso na sua vida. Então, aproxime-se de Jesus, o servo. Aproxime-se de Jesus, o servo. E Ele vai fazer do seu coração um coração de servo incondicional na presença dEle. A nossa vida vai incendiar na presença do Senhor. Deixe teu coração queimar na presença de Deus. Sabe essa coisa que a gente vive assim? Um dia a gente está muito bem com o Senhor e no outro dia a gente não está. Um dia a gente está lá em cima e no outro dia a gente está lá embaixo. Esses altos e baixos, esses tobogãs que a gente vive na nossa vida espiritual. Deixa Deus trabalhar na sua vida, se aproxime dEle, do servo. Ele vai incendiar teu coração, você não vai viver isso mais não. Deus vai trazer pessoas para você cuidar, para você abençoar elas, para você ministrar sobre elas o caráter de Jesus. Mas Deus quer tratar o teu caráter primeiro. Deus quer tratar o meu caráter, Deus quer tratar o teu caráter. Deus quer forjar o nosso caráter nele, para a glória dele. Aí, querido, a gente vai conseguir avançar muito mais para a glória do Senhor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus?
Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos chamar os intercessores aqui no altar. Glória a Deus. Chamar os intercessores. Vem para cá. Nós queremos orar por você que quer um 2017 diferente na presença do Senhor. A gente não pode estar satisfeito com a nossa vida espiritual, querido. Eu não estou satisfeito com a minha. Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Não, nós não estamos satisfeitos com a nossa vida espiritual. Nós não queremos, não podemos estar satisfeitos com a nossa vida em relação a Cristo. Deus tem muito mais para dar para você. Deus tem muito mais para ministrar sobre a sua vida. Deus tem muito mais para cumprir na sua vida. Mas você precisa querer. Você precisa querer. Você precisa querer viver o sonho de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida. Você precisa querer estar na presença dEle. Você precisa querer ser servo dEle. Ser servo. Senhor, eis aqui o teu servo. Cumpra-se em mim a tua vontade, o teu querer. Mas tem que ter coragem para falar isso. Porque a gente não sabe o que Deus pode fazer na nossa vida. Eu queria muito ser militar, Deus me tirou de lá. Eu queria muito fazer uma outra faculdade, Deus me tirou de lá. Eu queria muito estar em outro lugar, Deus me tirou de lá. Eu queria muito ter vivido uma outra história, mas Deus não permitiu. Mas Deus tem sempre o melhor para nós, Deus tem sempre o melhor para a nossa vida. E se você quer viver um 2017 melhor na presença do Senhor, como servo, como serva de Deus, para cumprir o propósito do Senhor, porque cumprindo o propósito de Deus, é esvaziando-nos da nossa vida, do nosso querer, que a gente vai encontrar a nossa alegria, que a gente vai encontrar a nossa felicidade, que a gente vai encontrar a nossa satisfação no Senhor, no serviço a Deus, ainda que a gente seja servo inútil, mas a gente vai encontrar um propósito para a nossa vida junto ao Senhor. E você nem sabe o que Deus pode fazer na sua vida, você nem sabe aonde Deus pode levar você. Você conhece a história de Andressa? Procura no YouTube a história de Andressa, uma juvenil. Ela tinha mais ou menos 12, 13, 14 anos. Uma vida totalmente entregue ao Senhor. Ela tinha uma célula na casa dela, onde ela recebia aproximadamente 30 juvenis. Ela era ministra de louvor na igreja onde ela estava. Ela cuidava dos idosos. Ela dava aula de artesanato. Ela fazia tantas coisas na presença do Senhor. Uma bênção. E Deus a levou, no tempo certo, no tempo dele, Deus a levou, mas ela deixou um legado. Ela deixou uma história, ela deixou uma marca para a região dela, onde ela morava, onde ela habitava. E a gente vê claramente ali uma vida rendida aos pés do Senhor, uma vida querendo servir a Deus, uma pessoa que não quer viver para ela mesma, mas quer viver para o Senhor, para a glória do Senhor. Eu não quero viver para eu mesmo, eu não quero viver para mim mesmo, eu quero viver para o Senhor. E o teu maior desafio para 2017 será viver para o teu Senhor, viver para a glória de Deus. Se você é dele, se a sua vida é dele, viva para a glória dele. Nós vamos orar por você, nós vamos ungir os intercessores. E aí você vem e se coloca na frente de cada um desses intercessores. Vamos estar orando, clamando a Deus pela sua vida. E você se renda diante dele. Fala: Deus, eu quero ser servo. Apenas servo, Senhor. Quero me render, quero me prostrar.